Boa noite, irmãos. Na paz do Senhor. Irmãos, eu gostaria de compartilhar aqui uma leitura, que está no livro de 1 Reis, no capítulo 13. Tá? Só para contextualizar um pouco, o trecho que eu vou ler agora, trata-se de um momento em que o povo de Israel passava, no 1 Reis é relatado, passava por uma divisão do reino, onde por pecados que vieram de Salomão e consequentemente depois sobre seu filho Roboão, Jeroboão foi levantado rei nesse local. E então houve divisão das 12 tribos de Israel. 10 tribos ficaram sobre o reinado de Jeroboão e a tribo de Judá e de Benjamim ficaram sob o reinado de Roboão. Mas o que acontece aqui? A Bíblia nos relata num trecho, um pequeno trecho de 1 Reis, que o reinado de Jeroboão também não durou muito. Jeroboão, na verdade, foi levantado pelo pecado que foi cometido por Salomão. Isso que Salomão foi, como a Bíblia nos mostra, um homem muito sábio, um homem de conhecido, notório, sabedoria. Pessoas vinham de longe, muito longe, para se aconselhar com Salomão. E mesmo assim, esse grande homem que nós ouvimos na palavra de Deus, um filho de promessa de Davi, ele veio a cair. E Deus então disse que o reinado dele não seria tirado, mas seria entregue a outro. E Jeroboão então foi quem reinou. Mas o que chama a atenção está aqui no capítulo 13, que diz assim: por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, quando Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Fazendo a leitura aqui desse trecho, me chama a atenção que Deus levantou um homem, e aqui a palavra diz homem de Deus. Nesse momento não vê a palavra falando em profeta. Depois ela relata mais na frente, usa o termo profeta, mas um homem de Deus saiu de Judá e foi até Betel, e lá naquele lugar, Jeroboão, que era rei então das 10 tribos, estava lá no altar e iria queimar incenso e ofertar a outros deuses. Nesse momento, esse homem de Deus foi até Jeroboão para repreendê-lo e dizer que o que ele estava fazendo era errado diante de Deus. Logo em seguida, depois de Jeroboão ouvir o que o homem de Deus, frisem bem isso, o homem de Deus dizia, Jeroboão estendeu a mão sobre ele, ou seja, estendeu a mão à direção dele, querendo mandar ordem aos generais para que prendesse. No mesmo momento, quem já leu aqui lembra que a mão de Jeroboão secou, endureceu, apontando para o homem de Deus. E nesse momento ele pediu, porque isso o homem de Deus havia dito para Jeroboão que assim aconteceria, que o altar seria quebrado. E aí nesse momento ele pediu para que o homem de Deus, e eu vou repetir isso, o homem de Deus, porque era assim que a palavra de Deus estava mostrando, orou a Deus e restabeleceu então a mão daquele homem. Percebam aqui que Deus levantou um homem para ir até o rei e dizer a ele de forma intrépida as coisas que ele estava cometendo e da ruína que viria sobre o reinado dele. E como Jeroboão estava reinando sobre Judá, o que esse rei das 10 tribos fez? Começou a levantar altar em lugares altos para adorar a outros deuses, porque ele pensou: se o povo de Israel, que está sob meu domínio, sob meu reinado, for até Judá, é capaz de eles se dobrarem e se reunirem e começarem a adorar a Deus em Jerusalém. E aí então ele resolveu: então vamos criar aqui altares, vamos queimar incenso e vamos conduzir as pessoas, o povo de Israel, para que eles adorem. E era isso que ele estava fazendo, ele estava levando as pessoas para longe de Deus. Jeroboão estava fazendo isso e foi advertido pelo nome de Deus.
que eu quero comentar aqui nesse aspecto? Quantas vezes, e aí fora hoje, na região que nós moramos, existem locais que estão trabalhando para levar as pessoas para longe de Deus, para afastar as pessoas ao máximo de Deus. Provavelmente, se tu olhar para dentro da tua família, se nós olharmos para dentro da nossa família, nós vamos encontrar pessoas que hoje ainda se enganam com falsos deuses, falsos profetas, que querem afastar as pessoas da verdade da palavra de Deus. E Deus levantou um homem e foi até aquele local para falar das verdades. E quando eu li isso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque que sejamos nós, esses homens e mulheres de Deus, intrépidos, prontos para ouvir a palavra de Deus e fazer aquilo que o Senhor nos deu ordem para fazer, né? Crer em Cristo e será salvo tu e a tua casa, que sejamos profeta do nosso lar e que possamos acompanhar o crescimento da nossa família e ser um verdadeiro sacerdote da nossa casa. Amém? Glórias a Deus por isso. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Quantas vezes eu já me peguei pensando como é bom voltar ao primeiro amor. Me diziam isso, né? O que seria voltar ao primeiro amor? E aí eu comecei a levar isso para o relacionamento conjugal. Comecei a pensar
como é que eu me senti, como foi quando eu conheci a minha mulher, né? Quando eu vi ela pela primeira vez, aquele coração disparando, e depois dessa fase, Deus mostrando que havia uma caminhada, a gente começa então a viver uma maturidade, um relacionamento, e muitas vezes deixa de lado um pouco aquele amor genuíno, aquilo que a gente, aquele desejo ardente, né, de declarar o amor todos os dias. Então, às vezes esse louvor ele quer dizer isso: quero ser como criança, te amar pelo que és.
seus braços de amor. Abraça-me, Boa noite, amados irmãos. Louvado e glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos meditar com vocês hoje na Palavra de Deus. Mas antes disso, nós vamos fazer uma oração, colocando as nossas vidas nas mãos de Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos pela oportunidade que nós temos de, ó Deus, transmitir a mensagem da Tua Palavra nesta noite a todos aqueles que estarão nos acompanhando e nos ouvindo. Queremos colocar nas Tuas mãos para que o Teu Espírito, que habita nos nossos corações, ó Deus, porque somos Teus filhos, nós queremos, ó Deus, pedir que o Teu Espírito tome conta de nós, que o Teu Espírito, ó Deus, nos conduza, que o Teu Espírito fale aos nossos corações através da Tua Palavra que vai ser lida. Louvado e glorificado seja o Teu nome. Queremos colocar diante de Ti, ó Deus, todos aqueles irmãos que irão ouvir a Palavra do Senhor através do Teu servo, ó Deus, que vai ler a Palavra e vai meditar nela. Queremos, ó Deus, que o Senhor faça a Tua vontade, fazendo a Tua obra em todos os nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 25, até o versículo 34, onde está escrito as seguintes palavras: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e se sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver o que fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. Louvado seja o nome do Senhor, por esta palavra, por este ensino, por este milagre, por esta cura de Jesus, feita naquela mulher que havia 12 anos estava padecendo, estava sofrendo de uma hemorragia. Amados, se nós fôssemos pensar nos dias de hoje e encontrássemos uma pessoa endemoniada, o mundo ia dizer que ele precisaria de um grande psiquiatra. Se encontrássemos uma mulher doente, de um grande médico, é que ela precisaria. Uma pessoa morta, aí é o fim.
No entanto, Jesus, ele operou milagres, libertando demônios, curando enfermos, ressuscitando mortos. Vemos que realmente Jesus já estava famoso, porque a mulher dizia consigo mesmo: se eu encontrar com Jesus, eu vou ter com Jesus, porque a fama de Jesus já havia percorrido todas as circunvizinhanças. Essa mulher colocou no seu coração de que se apenas tocasse nas suas vestes, ela seria curada. Porque sabia que Jesus era poderoso para realizar o milagre na sua vida. Então ela pegou e, mesmo naquela multidão que comprimia, que estava se movendo, ali ao redor de Jesus, ela deu um jeito, entrou e tocou nas vestes de Jesus. E é sobre esse toque de fé que nós gostaríamos de meditar por alguns minutos com vocês. Primeiramente, vamos observar as condições desta mulher. Ela tinha um fluxo de sangue, ou seja, uma hemorragia. A Bíblia não declara que tipo de hemorragia era esta, mas nós sabemos que podemos deduzir de que ela estava tendo uma hemorragia das mulheres. No entanto, ela colocou no seu coração de que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada daquele seu mal. Nós vemos que ela estava sofrendo. O versículo 26 diz que ela estava sofrendo isto por 12 longos anos. E que havia gastado todo o bem que possuía para pagar os médicos naquela época. E nenhum médico havia conseguido resolver o seu problema. Nenhum remédio que ela tomasse resolveu o seu problema. Nada. Ela continuava, inclusive, ficando cada vez pior. Então, amados, nós vemos essas condições que ela se encontrava. Ela era uma pessoa que estava sofrendo porque ela estava numa espécie de segregamento da sociedade. A sociedade ela não aceitava aquele tipo de situação. Era uma mulher que era considerada uma imunda, segundo a palavra do Senhor. No entanto, amados, ela colocou no seu coração: se eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Era um toque de fé. Ela acreditou que o Senhor Jesus era capaz de solucionar aquele grande problema que ela estava sofrendo por tantos anos. E ela também teve a coragem de enfrentar a multidão, de enfrentar aquela situação, sem contar nada daquilo que ela estava sofrendo. Ela, como uma desconhecida, entrou no meio do povo para tocar nas vestes de Jesus. Porque se soubessem que ela sofria daquele mal, eles teriam expulsado ela dali. E ela entrou sorrateiramente ou silenciosamente, porque ela dizia no seu coração: eu vou tocar nas suas vestes para ficar curada. Amados, ela foi corajosa. Ela ouviu falar de Jesus, que Jesus era a solução.
ela entendeu e superou os problemas que estavam pela frente para chegar na presença de Jesus e tocar-lhe nas suas vestes. Ela tinha fé para fazer o toque e acreditar que seria curada. E o que nós precisamos é entender que o Senhor Jesus Cristo ensinou que a fé, ela remove montanhas. A fé, ela é capaz de superar os problemas e as dificuldades. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter fé, uma fé verdadeira naquele que é verdadeiro, Jesus Cristo, o Deus encarnado. Aquele que fez a obra em nossas vidas, em nossos corações, aquele que pelo seu Espírito que habita em nós, nos ensina a sua vontade. Veja que esta mulher, ela colocou uma esperança no seu coração. Ela dizia consigo mesmo, se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada do meu mal. E foi o que ela fez, ela foi adiante. Colocou em prática a sua fé. Muitas vezes nós precisamos também dar um passo de fé, colocar em prática a nossa fé na resposta aos problemas que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo numa época difícil, no entanto, este é o plano de Deus. Foi Deus quem permitiu tudo isso que nós estamos vivendo nesta época. E se Deus permitiu, Ele permitiu para nós aprendermos com Ele. Nós estamos vivendo numa época em que temos que estar afastados uns dos outros, não aglomerados, como no caso aqui do texto que nós lemos. Precisamos usar máscara para nos protegermos. Precisamos tomar todos os meios para que nós nos livremos desse mal que afeta o mundo inteiro. No entanto, nada acontece de que não esteja nos planos de Deus. Nada acontece que contrarie a vontade de Deus. E aí nós aprendemos, como esta mulher aprendeu com a sua fé, de que Jesus era capaz de livrá-la daquele mal. Amados, nós vemos aqui que essa mulher, ela queria se livrar daquele mal que por longos anos vinha afligindo e que havia consumido tudo o que ela possuía. O texto nos diz aqui, onde nós lemos. Esta mulher, ela teve fé. Observe também o seu toque. O toque que ela tocou nas vestes de Jesus. Ou seja, a impressão que dá é que ela raspou a sua mão nas vestes de Jesus, acreditando que seria curada. Ele foi um toque poderoso, um toque de fé. Se bem que Jesus, o Deus encarnado, sabia todas as coisas, mas no entanto Jesus disse assim, alguém me tocou. Os discípulos disseram, mas como, Senhor? Todos te tocam aqui porque estamos comprimidos aqui. Ele disse, mas esse toque foi um toque diferente. Esse toque foi um toque de fé, porque de mim saiu o poder. Ele sentiu de que o poder havia sido movido na sua vida, no seu ser. E nós vemos então que ela tocou um toque de poder. Um fato aconteceu, um fato poderoso aconteceu ali, que foi a cura daquela mulher. Então ela tinha uma fé viva e verdadeira, uma fé poderosa. Foi um toque pessoal,
Jesus, ele sabia. Se ele quisesse, ele diria, uma mulher me tocou. Mas não, ele queria saber, até que ela, temerosa, ficou na presença de Jesus e disse, foi eu que toquei, aconteceu comigo. Eu tinha uma doença de há 12 anos, uma hemorragia de há 12 anos. Jesus disse a ela, a tua fé te salvou. E despediu-a em paz. E disse, seja livre do teu mal. E ela saiu dali com o seu problema resolvido. Amados, ela a partir dali passou a ter uma nova vida. Uma vida em que jamais aquele mal iria afligir, porque Deus, quando realiza um milagre nas nossas vidas, é um milagre perpétuo, é um milagre por todo o tempo, não acontece mais. Ela agora iria viver livre, estava liberta daquele mal. Concluindo a mensagem de hoje, amados, o toque que ela ali na presença de Jesus o tocou, foi um toque de fé. E agora ela vai então ver e transmitir a mensagem de Jesus. Nós não encontramos aqui o nome da mulher, nós não encontramos aqui se ela saiu falando, contando aquilo que aconteceu com ela, mas certamente ela saiu testemunhando do poder de Jesus para a sua vida, livrando-o daquele mal. Amados, como qualquer um outro, nós devemos experimentar, tocando em Jesus, e experimentar pela fé, essa fé poderosa e operosa, experimentarmos uma nova vida. E ao experimentarmos essa nova vida, nós vamos estar livres de todo o mal. Embora nós não estamos livres dos acontecimentos, porém, nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. É isto que ensina a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós estamos diante de Ti orando e buscando, ó Deus, a Tua presença para que o Senhor derrame sobre os nossos corações a Tua graça e o Teu amor. Que nós possamos experimentar, ó Deus, esse toque de fé em Ti. Que nós possamos, ó Deus, ter a nossa fé, uma fé verdadeira, uma fé, ó Deus, no poder e na força do Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, vencer todas as lutas e dificuldades que enfrentamos em nossa vida. Que nós possamos estar livres, ó Deus, de todo o mal. É isso que ensina a Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, andar com Cristo, o nosso Senhor. E possamos, ó Deus amado, estar ligados à videira verdadeira que é o Senhor. E que como igreja nós possamos dar o testemunho da Tua palavra em nossos corações. Como igreja, viver uma vida verdadeira e vitoriosa por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.